Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula de História do Brasil República. Bom pessoal, na aula passada a gente terminou a Era Vargas, então vamos relembrar algumas coisas. Getúlio Vargas, que na primeira fase do seu primeiro governo, governa o país de 1930 a 1945, chega ao poder por meio de um golpe e sai do governo em 45 também por um golpe. Um movimento militar coordenado pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra acabam tirando Getúlio Vargas do poder e ele acaba renunciando. Em 1945 há novas eleições para presidente da República e o eleito é o general Eurico Gaspar Dutra. Então o Eurico Gaspar Dutra sucede o Getúlio Vargas. Assume o poder no dia 31 de janeiro de 1946 e algumas coisas importantes que a gente precisa conversar a respeito do seu governo, ok? Em 46, pessoal, uma nova Constituição é promulgada no país. Lembrem-se que durante o governo Vargas nós tivemos duas Constituições. A Constituição de 1934, que foi uma Constituição promulgada, uma Constituição democrática, feita pelo Congresso Nacional. Mas em 37, o Getúlio Vargas dá um golpe e instaura o Estado Novo. Então, o Estado Novo bem acompanhado de uma outra Constituição, uma Constituição imposta pelo Getúlio Vargas, de viés autoritário, uma Constituição, então, outorgada, porque ela foi imposta, ela não foi votada, como a gente já conversou sobre isso. E em 46, uma nova Constituinte é feita e o Congresso, então, faz uma nova Constituição para o país. Uma Constituição que é promulgada, que é feita de forma democrática. Né? Essa nova Constituição mantém algumas coisas, alguns ganhos que nós tivemos em constituições passadas, principalmente na de 1934, como, por exemplo, o voto feminino. Então, lembrem-se que as mulheres no Brasil até 1934 elas não votavam, apenas os homens. Em 34 isso passa a valer, né? As mulheres passam a ter o direito de voto. E a Constituição de 1946 ela também mantém o direito das mulheres em votarem. Então, alguns ganhos que foram conseguidos em constituições passadas são mantidos nessa Constituição, mas o mais importante que vocês têm que ter em mente, que é uma Constituição feita de forma democrática e que volta à normalidade democrática do país. O cargo de vice-presidente também, que havia sido suprimido na Constituição de 34 e também na de 37, né? Em 37 não estava previsto eleições, né? Porque o Getúlio Vargas governava como um ditador, mas de 1934 também a figura do vice-presidente ela não existia. E a Constituição de 46, essa nova Constituição, então reestabelece o cargo de vice-presidente da República, que foi, e o eleito, né, escolhido também pelo Congresso, foi o Nereu Ramos. Durante o governo do Eurico Gaspar Dutra, ainda de 1946, é inaugurada a Companhia Siderúrgica Nacional. Então lembre-se, também conversamos na aula passada, a Companhia Siderúrgica Nacional é a primeira grande siderúrgica do país. Né? Houveram outras menores, né, que exploravam metais, aço, mas a Companhia Siderúrgica Nacional é a primeira grande siderúrgica do país, né, que foi conseguida lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, através de financiamento de empresas americanas. Né? Lembre do acordo que a gente conversou na aula passada do Getúlio Vargas com o governo americano, né, que fez com que o governo brasileiro, o governo do Getúlio, se aproximasse dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, e o financiamento conseguido para a Companhia Siderúrgica Nacional foi decisivo para esse alinhamento do governo brasileiro junto, enfim, aos Estados Unidos e também aos outros países que lutaram contra os regimes nazifascistas durante a Segunda Guerra Mundial. Uma outra curiosidade também, durante o governo do Eurico Gaspar Dutra é inaugurado, ou melhor, é construído a rodovia Rio-São Paulo, né? Então a BR que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. E também é proposto o Plano SALT, né, que é talvez o principal plano econômico do governo Eurico Gaspar Dutra. Então, o SALT é
uma abreviação das palavras saúde, alimentação, transporte e energia. Esse plano SALT foi a diretriz que guiou o governo do Eurico Gaspar Dutra. Às vezes, esse plano SALT aparece em vestibular, então gravem que o plano SALT ele acontece durante uma política do governo do Eurico Gaspar Dutra, tá? E a palavra SALT é uma abreviação dessas palavras saúde, alimentação, transporte e energia. Uma coisa também importante, pessoal, de falar sobre o governo do Eurico Gaspar Dutra é a aproximação com os Estados Unidos. A gente já falou dessa aproximação do Brasil com os Estados Unidos e as potências aliadas na Segunda Guerra Mundial, mas agora é um outro contexto. A Segunda Guerra Mundial já tinha terminado, a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, como vocês sabem, e estudaram ou vão estudar em História Contemporânea. E após o final da Segunda Guerra Mundial, emergem duas grandes potências, né, pessoal? A gente passa a ter o que a gente chama de um mundo bipolar. De um lado, os Estados Unidos, representando o sistema capitalista, e do outro lado, a União Soviética, representando o comunismo. Então, são as duas grandes potências que emergem no mundo após a Segunda Guerra Mundial. E isso vai causar uma divisão no mundo, literalmente uma divisão, né, pessoal? É aí que começa a chamada Guerra Fria, que vocês também ou já estudaram ou vão estudar em História Contemporânea. Então, a Guerra Fria ela faz com que o Brasil também tome uma posição, né? E o Brasil, durante o governo do Eurico Gaspar Dutra, ele fica do lado dos Estados Unidos da América, né? Então, a gente se aproxima muito mais dos Estados Unidos da América, defendendo então o regime capitalista representado pelos Estados Unidos da América. A gente rompe as nossas relações com países socialistas. O PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, ele é colocado na ilegalidade, né? O PCB, que é o representante então do regime comunista aqui no Brasil, né? É colocado na ilegalidade, então mostra claramente a nossa posição, a posição do Brasil no contexto da Guerra Fria. A gente escolhe de fato um lado, a gente fica do lado dos Estados Unidos da América, que é o representante então do sistema capitalista. Tá? Então são coisas importantes também que acontecem durante o governo do Eurico Gaspar Dutra, esse alinhamento junto aos Estados Unidos nesse contexto de Guerra Fria, onde o mundo está literalmente dividido em dois lados, né? Entre o lado capitalista e o lado comunista, representado respectivamente por Estados Unidos e União Soviética. Em 1949 é criada a Escola Superior de Guerra, né? Essa Escola Superior de Guerra ela tem um papel importante, porque mais para frente, quando a gente for estudar ditadura militar, né? Vocês vão ver que alguns dos militares que vão ter grande relevância nesse período da ditadura militar são oriundos dessa Escola Superior de Guerra, formados nessa Escola Superior de Guerra. Então, mais para frente, a gente conversa um pouco do papel dessa Escola Superior de Guerra na formação dos militares que ela é criada em 1949, o golpe e o início da ditadura 15 anos depois, e a gente vai conversar, quando a gente estiver falando especificamente sobre regime militar, a gente conversa um pouco melhor sobre essa Escola Superior de Guerra, mas que já fique aí na mente de vocês, que ela é criada em 1949 durante o governo do Eurico Gaspar Dutra. Em 1950, pessoal, começa aí a corrida para a sucessão presidencial, a sucessão do governo do Eurico Gaspar Dutra. Né? Colocam-se como candidatos, né, para a sucessão do Eurico Gaspar Dutra o Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas que a gente já conversou tanto, eu disse para vocês que ele voltaria, né, que teria um segundo governo, o Cristiano Machado, que era do PSD, o Eduardo Gomes, da UDN, esse mesmo Eduardo Gomes, que também participou da eleição anterior, né, concorreu com o Eurico Gaspar Dutra e perdeu, então ele volta a ser indicado como candidato da UDN, e o outro candidato, o João Mangabeira, do Partido Socialista Brasileiro. Bom, eu já falei para vocês que o Getúlio Vargas volta ao poder, o grande vencedor dessas eleições é o Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, que governou o país, já tinha governado o país durante 15 anos,
volta dessa vez, então, como ele mesmo disse, e uma frase que ficou bastante famosa, volta ao poder, mas dessa vez pelos braços do povo. Então é o povo que elege Getúlio Vargas, pela primeira vez, né? Porque ele ficou 15 anos no poder, mas em nenhum momento desses 15 anos foi o povo que o elegeu. Então ele chega por meio de um golpe, em 34 ele é eleito presidente, mas pelo Congresso, em 37 ele dá um novo golpe, assume o poder, o momento mais autoritário do seu governo, e em 45 ele é deposto pelos militares. Então, em 1950 há eleições, e o Getúlio Vargas, então, aí sim é eleito pelo povo. Está aí uma fotografia icônica do Getúlio Vargas, que talvez muitos de vocês já tenham visto. E para iniciar, então, nessa discussão do segundo governo de Getúlio Vargas, que vai de 51 a 54, eu já adianto, muitos de vocês sabem, ele não termina o mandato, né, pessoal? Um ano antes de ele terminar o mandato, acontece algo que a gente vai conversar e ele não termina. Mas para iniciar, eu vou mostrar para vocês um jingle da campanha do Getúlio Vargas, em 1950, que mostra um pouco, enfim, a faceta do Getúlio Vargas, né? Ela é bem engraçada, é curta, a gente já volta a conversar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bom, pessoal, vocês viram aí uma parte do jingle da campanha do Getúlio Vargas, né? Uma frase icônica, bota o retrato do velho outra vez, né? Bota no mesmo lugar. Ou seja, coloca o retrato do Getúlio Vargas na sala presidencial e no Palácio do Catete, porque ele de fato voltou ao poder. Mas como a gente já disse, agora voltou ao poder pelo voto popular. Bom, pessoal, algumas coisas importantes que aconteceu durante o segundo governo de Getúlio Vargas. Ele mantém parte das características do seu primeiro governo, tá, pessoal? Então, o primeiro governo do Getúlio Vargas, a gente já conversou a respeito. Ele tem uma ênfase grande nas questões trabalhistas. Então, lembrem-se que é durante o primeiro governo Vargas que diversas leis trabalhistas são criadas. Muitas leis trabalhistas que a gente tem até hoje, que para a gente é extremamente normal, como salário mínimo, férias remuneradas, descanso remunerado, jornada de trabalho máximo 44 horas semanais, são leis que foram criadas durante o governo de Getúlio Vargas e em 1943 são consolidadas e é criada a CLT que todos nós conhecemos, então é do período do primeiro governo Vargas. E além disso, que eu também já falei para vocês na aula passada, o governo de Getúlio Vargas, esse primeiro governo de Getúlio Vargas, ele tem uma faceta modernizadora. Então, é um governo que se preocupa com a modernização do país e é um governo que vai lançar as bases da industrialização no país. Não é que o Brasil não fosse industrializado, né? O processo de industrialização do Brasil começa lá no contexto da Primeira Guerra Mundial, quando a gente precisa substituir importações, né? Então o mundo está em guerra durante a Primeira Guerra Mundial, a gente importava muita coisa, os países em guerra, pela guerra, acabam não conseguindo importar os produtos para a gente, então a gente tem que produzir aqui dentro, porque senão a gente ficaria sem. Então é nesse contexto de substituição de importações que a gente começa a nossa industrialização de fato. Mas é uma industrialização muito incipiente, né? A industrialização pesada do Brasil, a gente pode dizer que começa no governo de Getúlio Vargas, né, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo. Né? Então, são essas duas principais características do primeiro governo Vargas que se mantém no segundo. Então, muito voltado às questões trabalhistas e também à industrialização no país. Isso é extremamente importante que vocês guardem. Né? São as duas principais características dos governos do Getúlio Vargas.
além da questão autoritária também do primeiro governo. Mas essa questão autoritária, no segundo governo, ela não existe mais, porque o Getúlio Vargas é eleito democraticamente, assume democraticamente, mas a questão da modernização, da industrialização e também das questões trabalhistas, ela é muito presente e continua muito presente no segundo governo do Getúlio Vargas. E é nesse contexto que, em 1952, o Getúlio Vargas ele cria o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que existe até hoje, né? Hoje ele é o BNDES, que vocês também já devem ter escutado bastante vezes. O BNDE ele é criado nesse contexto como um banco que financiaria a industrialização do país, né? Ele existe até hoje, entre outras funções, essa também, né? De emprestar dinheiro para empresas, enfim, de financiar obras, e ele é criado em 1952 com esse objetivo, né? Possibilitar o financiamento da industrialização do Brasil. Tá? Em 53 é criada a Petrobras que a gente conhece hoje. A Petrobras, o nome da Petrobras é Petróleo Brasileiro S.A., né? E a Petrobras, então, seria a empresa estatal responsável pela extração do petróleo no Brasil. A criação da Petrobras ela tem diversos fatores, diversas polêmicas, né? Porque no momento da sua criação a ideia era que a Petrobras fosse majoritariamente estatal, né? Mas que fosse possível empresas estrangeiras terem participação nela. Então, o capital estrangeiro poderia ser permitido. Mas, na época, isso gerou uma enorme controvérsia, né? Então, diversos grupos da sociedade, grupos econômicos foram contra, porque queriam que a Petrobras fosse 100% estatal, que não houvesse capital estrangeiro nela, que o Estado fosse o dono da Petrobras, que a Petrobras tivesse então o monopólio da extração, que esse monopólio fosse estatal. Então eles não queriam a presença de capital estrangeiro na Petrobras. E foi isso que aconteceu, né? Tem um movimento que ficou muito conhecido, que começa antes desse período, né? Do petróleo é nosso. Né? O petróleo é nosso começa lá no governo do Eurico Gaspar Dutra, justamente por isso, quer dizer, em 1948 é descoberta, enfim, reservas de petróleo no Brasil, e aí começa uma discussão como esse petróleo seria explorado. Né? E essa grande discussão girava em torno dessa questão. Deveria ser explorado só com o capital nacional ou poderia ser aberto o capital estrangeiro também a essa exploração? Então, essa discussão, né, sobre como seria a exploração gerou esse debate. Né? E essa campanha do petróleo é nosso foi a grande defensora do monopólio estatal, né? Que seria o Estado brasileiro que deveria explorar o petróleo do país sem interferência de recursos de capital internacional. E é isso, pessoal, que vai acontecer. Está aí a foto de Getúlio Vargas com a mão cheia de petróleo, também uma foto icônica e, enfim, bastante conhecida, né, no contexto e no período da criação da Petrobras. Mas é isso que vai acontecer, pessoal. Em 1953, a Petrobras ela é criada, tem essa discussão, mas no final, né, esse movimento do petróleo nosso acaba sendo vitorioso e a Petrobras acaba sendo uma empresa 100% estatal. Né? O monopólio da extração do petróleo acaba sendo do Estado, né? É o monopólio estatal para a exploração do petróleo brasileiro. E esse monopólio ele durou muitas décadas, né? Ele só foi quebrado em 1997, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, durante mais de 40 anos, a Petrobras ela tinha um monopólio para a exploração do petróleo no Brasil. Né? Hoje, o capital estrangeiro é permitido, né, que empresas estrangeiras também participem da exploração do petróleo brasileiro, mas até 1997 isso era proibido. Uma outra característica, ou um outro acontecimento importante durante o governo de Getúlio Vargas, esse segundo governo Vargas, pessoal, o Ministério da Educação e Saúde eles são desmembrados, né? Ele era um ministério só e acaba sendo separado. Então, o Ministério da Educação é um e o Ministério da Saúde é outro. Antes, juntos, eles são separados.
Em 53, pessoal, também um fato importante no governo de Getúlio Vargas, nesse segundo governo de Getúlio Vargas, é a nomeação do João Goulart para ministro do Trabalho, que também vai ser circundado de diversas polêmicas, né? Mas é importante vocês terem contato com esse nome agora, porque o João Goulart, que entra na cena política do país nesse momento, ao ser nomeado ministro do Trabalho pelo Getúlio Vargas, e ele vai, enfim, participar dessa cena política pelos próximos anos, e vai ser extremamente importante, porque é o João Goulart o presidente do Brasil quando os militares dão um golpe em 1964 e instauram a ditadura militar, né? É o João Goulart que é o presidente do país, é o João Goulart que é deposto. E ele entra na cena política do Brasil nesse momento, quando o Getúlio Vargas nomeia ele ministro do Trabalho. O João Goulart, ele é da mesma região do Getúlio Vargas, eles são gaúchos, né, de São Borja, as famílias se conheciam, e o João Goulart passa a ser, digamos, um discípulo do Getúlio Vargas, né? E é o Getúlio Vargas, então, que inicia o João Goulart na vida política, colocando ele como ministro do Trabalho. E durante a permanência do João Goulart, pessoal, no Ministério do Trabalho, houve uma grande polêmica, porque em determinado momento o Brasil vivia um processo de aumento de inflação, né, alto, né, nesses anos do governo Getúlio Vargas. Já vinha até antes, mas a partir de 52, 53 a inflação se acelera. E é aquilo, né, pessoal? Quando a inflação no país está alta, os mais atingidos são, sem dúvida, os mais pobres, né? Porque a inflação corrói o poder de compra, né? Os preços dos produtos começam a ficar mais caros, os salários não aumentam na mesma medida e o poder de compra acaba diminuindo, né? A gente não consegue comprar a mesma coisa com o mesmo salário, né? E isso, é claro, que acaba gerando insatisfação. Houve greves em São Paulo e no Rio de Janeiro, em 53, por causa desse aumento, né, da inflação, né, que exigiam o aumento do salário, né, já que a inflação estava subindo, eles queriam que os salários, né, os trabalhadores queriam que os salários também aumentassem, e greves acontecem. Uma greve geral acontece em São Paulo, e uma outra greve acontece no Rio de Janeiro também. Então, nesse tempo, o Getúlio Vargas, que sempre foi reconhecido como o protetor dos trabalhadores, o pai da legislação trabalhista, que sempre esteve presente enfim, na vida dos trabalhadores, começa a sofrer um questionamento, enfim, começa a sofrer uma oposição também por parte dos trabalhadores com essas greves. E por isso, né, que o Getúlio Vargas colocou o João Goulart como ministro do Trabalho, né? Enfim, o Getúlio Vargas, o João Goulart, ele tinha enfim, uma relação boa com os sindicatos, então a ideia do Getúlio Vargas é que ele conseguisse manter esse diálogo com aquelas trabalhadoras e com os sindicatos, né? E ele até que é bem sucedido. E uma proposta do João Goulart que vai causar bastante controvérsia, vai ser, enfim, alvo de muita polêmica. O João Goulart, em 54, ele vai sugerir que o salário mínimo seja reajustado em 100%. Né? E isso vai ser muito, muito criticado por parte da sociedade, né? Principalmente a parte mais conservadora da sociedade, principalmente as classes médias, né? Sempre a classe média, né, pessoal? É uma coisa normal da história do nosso país, né? Quando os governos querem fazer alguma coisa que beneficia as classes mais pobres e mais humildes, a classe média é uma classe que, enfim, resiste muito a isso, né? E não é novo, né? A gente viu em tempos recentes, mas isso faz parte da nossa história. Então a classe média ela vai ser extremamente, vai se colocar extremamente contra essa proposta, porque dizia que o país não tinha condições de dar um aumento de 100% no salário mínimo. Parte dos militares também, pessoal, vai ser contra esse aumento, e isso vai causar um grande alvoroço, né? E, enfim, o João Goulart já começa a ser mal visto nesse momento, né, por parte da classe média brasileira, por parte dos militares, de alguns grupos políticos, né, principalmente pela UDN, que é um partido extremamente importante, né, que é oposição ao Getúlio Vargas, né? A gente já vai conversar melhor sobre a UDN, sobre a oposição que ela fazia ao Getúlio Vargas, mas a UDN também realmente não gostava nem um pouco de Getúlio Vargas, e é aí que começa, enfim, parte da sociedade a ter uma posição, um olhar meio desconfiado e a criticar também o João
Goulart. Mas essa é mais uma tentativa também, enfim, do governo de Getúlio Vargas de se aproximar dos trabalhadores, né, pessoal? Como eu já disse para vocês, Getúlio Vargas, uma das características é essa questão trabalhista, né? O Getúlio Vargas ele tinha uma proximidade grande dos trabalhadores e utilizava os trabalhadores como a sua base social de apoio, né? O Getúlio Vargas ele volta ao poder nesse segundo governo com parte de um grande apoio da classe trabalhadora. A classe trabalhadora votou nele em peso, né? Ele tinha um grande apoio, né? E ele sabia também manter esse diálogo com a classe trabalhadora, né? Bastante conhecidos os comícios que o Getúlio Vargas fazia no Dia do Trabalho, no 1º de maio, né? Os comícios no estádio do Vasco, no estádio do São Januário, né? A gente já vai ver um vídeo desse, mas era uma tática utilizada pelo Getúlio Vargas para se manter próximo dos trabalhadores e ter os trabalhadores, que era, enfim, a massa, né, da população brasileira, como a sua base social de apoio. Vamos ver esse vídeo que eu acabei de comentar com vocês, que é um discurso do 1º de maio, né, no estádio do Vasco, São Januário. É o primeiro discurso que o Getúlio Vargas faz após ele voltar ao poder, né, esse discurso que a gente vai ver é de 1951, mas esses discursos eles eram extremamente comuns, eles começaram a ser feitos lá no primeiro governo Vargas em 1939. Mas o vídeo que tem, enfim, disponível é do segundo governo, do primeiro ano do Getúlio Vargas, quando ele volta ao poder. Vamos dar uma olhada e a gente já volta a conversar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do... Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Bom, pessoal, fica com esse discurso que a gente acabou de ver do Getúlio Vargas, fica bem claro, né, como ele utilizava, então, a questão dos trabalhistas, ex-trabalhistas, para se aproximar da classe trabalhadora. Também esse discurso de aproximação, né, não é também à toa que atribuem ao Getúlio Vargas o adjetivo de populista, né, o grande líder que, enfim, fala para as massas, que participa desses grandes eventos, que se mantém em contato direto com o povo. E o Getúlio Vargas fez isso e se aproveitava disso, né? Claro, a gente tem duas facetas, né, pessoal? A melhora das condições trabalhistas foi real, né, com a criação das leis trabalhistas, mas também tinha o outro lado, que é o interesse político também em se fazer isso, né? Então a gente sempre tem que ponderar as duas coisas. Então a gente está falando de um contexto do segundo governo de Getúlio Vargas, onde, enfim, o João Goulart ele tem uma proposta de aumentar o salário mínimo em 100%. O Getúlio Vargas anuncia esse aumento do salário mínimo em 100% em um desses comícios, né, que a gente acabou de ver, só que em 54. Né, mas isso cai muito mal, como a gente já conversou, e sofre uma grande resistência por parte da população. Né. E aí começa, pessoal, críticas mais ferrenhas ao governo de Getúlio Vargas. Né. O governo de Getúlio Vargas, a partir de 53, ele começa a receber
diversas críticas, principalmente por parte de uma ala militar, por parte da sociedade civil, classe média, e também por um grupo político, principalmente da UDN. E aí entra uma figura importante, que é o Carlos Lacerda. Né? O Carlos Lacerda ele vai ser um dos principais, ele é da UDN, né? Ele é um jornalista, ele é proprietário de um grande jornal do Rio de Janeiro, né? O Tribuna da Imprensa, e ele vai ser um ferrenho opositor do Getúlio Vargas, assim, um grande crítico, aquele cara que utiliza o jornal que ele tem para fazer críticas diárias ao Getúlio Vargas. Ele talvez seja um dos principais pontos de oposição ao governo de Getúlio Vargas. E isso vai se somando também a outras questões que a gente já conversou. Então, a inflação alta, greves, a classe trabalhadora também começa a ficar meio assim porque as suas condições de vida acabam piorando com a inflação. Algumas tentativas políticas do governo Getúlio Vargas, como, por exemplo, a criação da Eletrobras em 54, também ajuda a aumentar esse embate entre setores da sociedade com o governo. Né? A questão da Eletrobras, a energia no país ela é explorada principalmente por empresas americanas e canadenses. Pessoal, eram essas empresas, era o capital estrangeiro que fazia a produção e a distribuição de energia elétrica no país. Só que em determinado momento, o Brasil ainda carecia muito, né? Assim, muitas partes do país, a maior parte do país não tinha energia elétrica. O governo Getúlio Vargas queria aumentar, né, enfim, expandir esse abastecimento de energia elétrica no país, e para isso precisava que investimentos fossem feitos. Só que essas empresas, que eram as empresas responsáveis por isso aqui no Brasil, elas não se negavam, mas ficavam meio reticentes em colocar mais recursos, em fazer mais investimentos. Né? Então, ficava com aquela coisa, né? Precisa fazer investimento, mas a gente vai fazer, mas não agora. E em determinado momento, Getúlio Vargas ele fica meio contrariado com essa demora dessas empresas em fazer mais investimentos, né, para expandir a energia elétrica pelo país, e ele resolve criar uma empresa estatal. Então, já que vocês, empresas estrangeiras, não querem fazer mais investimentos para expandir a eletricidade pelo país, então eu vou criar uma empresa estatal que vai fazer isso. Né? Em vez de vocês fazerem, faço então eu faço o próprio país. E ele faz uma lei, manda uma lei para o Congresso, criando a Eletrobras. A Eletrobras, que existe até hoje, né? Que é a empresa, seria a empresa responsável por fazer investimentos e expandir a distribuição de energia, além dessas empresas privadas. Só que isso também tem boa parte, essas empresas estrangeiras acabam pressionando muito, né, para que a Eletrobras não fosse criada, porque elas não queriam perder, enfim, seriam prejudicadas, né, entre aspas, né, elas não queriam ter concorrência, elas queriam ser apenas elas as responsáveis por isso, né, porque teriam mais dinheiro. Parte da sociedade também concorda com isso, né, enfim, parte dos militares também, parte de um grupo político também defendia que a Eletrobras não deveria ser feita. Essa lei ela é enviada para o Congresso em 54, mas só para vocês terem uma ideia da resistência que ela tinha, ela só vai ser aprovada em 1961, 7 anos depois. Tá? Já não é mais o Getúlio Vargas, o presidente da República. Em 61 vai ser o João Goulart. É o João Goulart, então, que somente durante o governo de João Goulart que a Eletrobras é de fato criada. Então, para vocês verem a resistência que se tinha frente ao Getúlio Vargas e parte da sua política, né? Que era uma política nacionalista, né? Nacionalista e desenvolvimentista. Então, quando a gente fala nacionalista, né, pessoal, o que a gente quer dizer com isso? Desenvolver o país por meio do próprio país, através de empresas estatais. Né? E essa faceta de Getúlio Vargas fica muito clara com a criação, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal que passou a ter o monopólio estatal para a exploração do petróleo. Ele queria criar a Eletrobras, uma empresa estatal, para fornecimento de energia. Enfim, então, você vê, para vocês verem, o Getúlio Vargas tinha essa faceta nacionalista, que é modernizar, industrializar o país por meio de recursos estatais. Só que isso sofria uma grande resistência por parte da sociedade, que preferiam que o capital estrangeiro, né, investisse, que o capital estrangeiro fizesse esses investimentos. Esse debate, pessoal, ele persiste até hoje. Nesse momento, ele ainda é presente. Né? Você tem uma parcela da sociedade, uma parcela
dos políticos que são favoráveis a uma maior presença do Estado, e tem uma outra parcela da sociedade, uma outra parcela de políticos que defende que seja o capital privado e não o capital público. E essa discussão atravessa a nossa história, né? E é essa discussão também que faz com que o governo Getúlio Vargas acabe sofrendo resistência, acabe sendo criticado. Então, o governo Vargas, desde o começo, mas principalmente a partir de 53, 54, com essas medidas nacionalistas de investimento no país, questões trabalhistas, como o salário mínimo também, passa a ser de fato muito criticado, né? Cada vez mais criticado, né? E a figura do Carlos Lacerda e da UDN, né, que é o partido de oposição, tem uma importância muito, muito grande nisso, pessoal. Como eu falei para vocês, o Carlos Lacerda, que vocês estão vendo aí na tela, ele era um jornalista, dono do jornal Tribuna da Imprensa, um jornal do Rio de Janeiro, e ele bate no Getúlio Vargas assim, praticamente diariamente. Ele é o grande opositor, ferrenho opositor ao governo Getúlio Vargas. E essas críticas pesadas, feitas ao Getúlio Vargas pelo Carlos Lacerda, que em diversos momentos pede que o Getúlio Vargas renuncie, vai fazer com que o grupo político do Getúlio Vargas reaja, né? O grupo que circundava o presidente, o Getúlio Vargas, reaja. Então, em determinado momento, né, algumas pessoas que faziam parte do grupo político do Getúlio Vargas chegam à conclusão que, olha, a gente precisa, o Carlos Lacerda precisa sair de cena, ele precisa sair da cena política, porque senão o Getúlio Vargas não vai conseguir terminar o mandato. Então, se a gente quer que o Getúlio Vargas termine o mandato, a gente precisa tirar o Carlos Lacerda de cena. E aí essas pessoas que faziam parte do grupo político de Getúlio Vargas chegam para o chefe da guarda presidencial, que trabalhava com Getúlio Vargas há 30 anos, né, e fala para ele o seguinte: olha, a gente precisa dar um jeito no Carlos Lacerda. E é isso que vai acontecer, pessoal, né? Essa figura que eu já mostro para vocês. Gregório Fortunato, que vocês estão vendo na foto, que é o chefe da guarda presidencial, vai tramar com o Climério Euribies, que é esse da segunda foto, e eles vão forjar um atentado e vão tentar matar, assassinar o Carlos Lacerda, né? Então, o Climério Euribies vai, enfim, com uma outra pessoa fazer todo o esquema para que o Carlos Lacerda seja assassinado. E no dia 13 de agosto, o Carlos Lacerda sofre um atentado, né? Quando ele estava chegando na sua rua, num dia à noite, né, na rua Toneleiras, no Rio de Janeiro, o Carlos Lacerda ele sofre um atentado, esse atentado feito pelo Climério Euribies. Só que esse atentado ele não dá muito certo, porque ao invés de matar o Carlos Lacerda, o Climério acaba matando o major da aeronáutica, o Rubens Florentino Vaz, que fazia parte da guarda do Carlos Lacerda, né? O Carlos Lacerda ele é atingido, tá? Ele é atingido, mais na perna, ele fica ferido, mas quem morre é o Rubens Florentino Vaz. E é esse, pessoal, esse atentado, o atentado da rua Toneleiras, né, que é essa tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, planejada aí por esse grupo político próximo de Getúlio Vargas, que é mal sucedido, que vai ser o estopim e que vai colocar um fim no governo de Getúlio Vargas. Porque depois desse atentado, pessoal, ninguém sabia, enfim, quem tinha feito, né? Então, o Carlos Lacerda sofreu um atentado, morreu um major da aeronáutica, e começa o processo de investigação, né? Então, a polícia começa um processo de investigação. Aí está uma foto que vocês conseguem ver o Carlos Lacerda depois do atentado, ele já tinha sido atendido, né? Vocês podem ver que a perna esquerda dele está enfaixada e tal, que foi onde ele sofreu o tiro. Mas depois do atentado, então, querem se descobrir, né, pessoal, quem foi, porque isso causou uma comoção nacional, isso teve uma grande repercussão, porque o Carlos Lacerda era uma figura extremamente conhecida. Então, essa tentativa de assassinato vai gerar uma grande polêmica e, enfim, as pessoas, né, passam a querer saber, então, de fato,
quem mandou assassinar, porque teve um interesse, né? Então aí vocês veem uma edição do Tribuna da Imprensa, né, o jornal do Carlos Lacerda, um grande destaque, né? A edição exige os nomes dos assassinos. Quer dizer, a polícia começa a investigação, a aeronáutica faz também uma investigação paralela, né? Porque, afinal, o major da aeronáutica havia sido assassinado, né? O Carlos Lacerda não foi morto, mas o major da aeronáutica havia sido assassinado, então duas investigações paralelas começam a acontecer. E aí, em determinado momento, depois dessa investigação feita, durante, enfim, um atentado, uma pessoa que estava no local acabou pegando a placa do veículo utilizado, né, que a pessoa que atirou, né, o Climério, entrou e fugiu, e com essa placa chegaram a um táxi, né? Então a polícia conseguiu chegar nesse táxi, e aí falando com o taxista ele acabou dizendo quem havia participado do atentado. E uma dessas pessoas que esse taxista acaba dizendo era justamente o Climério Uribe. O Gregório Fortunato não participou, né? Ele entra em contato com o Climério e é o Climério que vai fazer o atentado junto com uma outra pessoa. E aí quando se descobre, enfim, que eram pessoas próximas, que faziam parte do grupo político do Getúlio Vargas, que haviam sido eles os responsáveis, enfim, por planejar o assassinato do Carlos Lacerda, esse é o estopim. Então, assim, a partir desse momento, quando se descobre que é esse grupo político do Getúlio Vargas, por mais que o Getúlio Vargas não soubesse, né, e todos os indicativos levam para esse lado, que de fato o Getúlio Vargas não sabia de nada, né, foram algumas pessoas que faziam parte do seu governo que planejaram isso, mas ele não sabia. Mas mesmo assim, enfim, isso causa uma grande comoção e a pressão para a renúncia do Getúlio Vargas passa a ser cada vez mais forte. Então, um grupo de generais assinam uma carta exigindo a renúncia do Getúlio Vargas, enfim, a imprensa, ou boa parte da imprensa exige que o Getúlio Vargas renuncie, parte da sociedade civil começa a exigir também que o Getúlio Vargas saia do governo. E ele, de fato, vai sair, né, pessoal? Mas ele não renuncia, né? Dias depois, né, do atentado, e diante de toda essa pressão, no dia 24 de agosto, o Getúlio Vargas simplesmente se mata, né, coloca um fim à sua própria vida. Ele que dizia, diante dessa pressão toda, que só sairia do Catete, né, do Palácio do Catete morto, ele cumpre o prometido. Então, no dia 24, na manhã do dia 24 de agosto, o Getúlio Vargas ele comete suicídio e ele se mata. Né? É aí que chega o fim do governo Getúlio Vargas. Né? É uma medida extrema de alguém, ninguém se mata à toa, né? Mostra, eu acho que uma medida extrema de alguém que no momento se encontrava em um grande nível de angústia, mas ao mesmo tempo foi também um grande símbolo que entrou para a história, né? Porque o Getúlio Vargas, de fato, entra para a história, ele sabia disso, né? Que ele entraria para a história quando ele fizesse esse ato, né? Ele deixa uma carta testamento, que no final da aula eu vou mostrar para vocês, enfim, dizendo, né, os motivos que levaram ele ao assassinato, a se cometer, né, o suicídio, né, a se matar. E é isso. Né? Então, no dia 24 de agosto, chega ao fim o governo de Getúlio Vargas de uma forma extremamente trágica. Né? Então, o Climério ele é preso, né? Enfim, chegam a ele e ele é preso. Vocês conseguem ver aí a Folha da Tarde nesse momento. Né? Também uma outra imagem do jornal Tribuna da Imprensa, né, que exigia a renúncia, né, do presidente da República. E essa é a capa que é extremamente conhecida do jornal Última Hora, que a edição, né, que cobriu então a morte de Getúlio Vargas e que entrou para a história também, né, matou-se Vargas, né, e o presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do catete. É uma edição do jornal Última Hora também, que muitos de vocês já devem ter visto e que de fato entrou também para a história e que é bastante conhecida. Bom, pessoal, durante 3 aulas a gente conversou sobre o governo de Getúlio Vargas.
de forma bem minuciosa. Nós falamos sobre diversas coisas. Para fechar essa discussão, o Getúlio Vargas ele ficou conhecido como o pai dos pobres. Né? Esse termo muito utilizado, né, foi estimulado durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, né, todo o aparato de propaganda que o Estado Novo tinha, né, utilizou muito essa questão da proximidade dele com os trabalhadores, as legislações trabalhistas feitas durante o governo dele, para atribuir o nome, a expressão a ele, né, de pai dos pobres. Ele entrou e ficou conhecido na história do Brasil como sendo o pai dos pobres. Né? Então, é verdade, não é verdade? Acho que isso se ele foi, se ele não foi, não é a discussão, né? É uma discussão que não leva a lugar nenhum. Eu acho que a gente precisa, quando a gente analisa o Getúlio Vargas, o político Getúlio Vargas e os governos de Getúlio Vargas, a gente tem que dar o devido nome, né, aos diferentes momentos. Né? O Getúlio Vargas, no primeiro, de 30 a 45, ele foi um ditador. Né? Ele chega no poder através de um golpe e permanece por meio de um golpe em 37, né? Com o Estado Novo, com a implantação do Estado Novo. Então ele foi um ditador, isso é inegável. Né? Não tem como negar que o Getúlio Vargas, no seu primeiro governo, foi um ditador. No segundo, ele volta, de fato, de forma democrática, e ele governa de forma democrática. Mas esse fato não apaga o fato dele ter sido um ditador, né? Dele ter dado um golpe, dele ter sido autoritário, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode negar, né? Não é porque ele foi um ditador que a gente vai negar e dizer que o Getúlio Vargas não fez coisas positivas para o país. É essa grande contradição, né? E que a gente vê em outros momentos da nossa história, recentes inclusive. Né? Um político controverso, que fez coisas ruins, né? Que foi um ditador, mas que os seus governos também fizeram coisas que transformaram o país. Então, como a gente já disse diversas vezes, né? Até cansativo, de tanto que eu já falei isso, mas vocês precisam entender e guardar. A legislação trabalhista que nós temos até hoje, e que mudou as relações trabalhistas no país, foram feitas durante o governo de Getúlio Vargas. Então isso é um fato, né? Extremamente positivo. As bases da industrialização mais pesada do país foram feitas durante o governo de Getúlio Vargas, principalmente durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, mas também durante o segundo, com a criação da Petrobras, a tentativa de criação da Eletrobras. Então também isso é um outro fato, né? Então o país passa, sim, por um processo de modernização e de industrialização durante o governo de Getúlio Vargas. Né? Então também é inegável. Então o Getúlio Vargas é esse paradoxo. Né? Então tem esse lado negativo, mas também tem os lados positivos dos seus governos que a gente não tem como nós negarmos, não tem como dizer que não existiu. Né? Como eu já disse, acho que também é frequente na nossa história, na nossa história mais recente, de forma bem rápida, a gente pode falar também o caso do Lula. Né? A gente vê ultimamente uma crítica ferrenha e feroz ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, críticas, a maior parte delas que são próprias, são apropriadas e são corretas, mas não tem como dizer que durante os governos do Lula, principalmente, né, o governo Dilma já é uma outra coisa, mas durante os 8 anos que o Lula foi presidente, que não houve avanços significativos no país, porque houve. Né? Então também não dá para dizer, acho que não é nem um lado nem o outro. Né? Extremismo, né, de ou é incrível, ou é Deus, ou é o diabo, acho que não leva a nada. Né? Acho que a gente tem que sempre fazer uma análise, quando a gente faz análise da nossa história, análise política, a gente sempre tem que ser racional. Né? Criticar o que deve ser criticado, mas também elogiar e reconhecer o que deve ser reconhecido. Tá? Então, pessoal, é isso. A gente então encerra a Era Vargas durante essas 3 aulas, a primeira fase do Getúlio Vargas e a segunda. Né? Espero que o material seja suficiente para vocês entenderem esse período. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. A nossa próxima aula, pessoal, vai ser um resumo. Né? Então eu vou trazer para vocês um resumo dessas 6 aulas que nós tivemos, então desde a proclamação da República até agora. Eu acho que é importante, eu decidi fazer isso porque é importante que vocês tenham um material mais resumido. Né? No processo de revisão, acho que isso vai ajudar. Ele, óbvio, como eu vou fazer uma aula de revisão, então os assuntos que nós vamos ver não vão ser tão específicos, eu não vou me aprofundar tanto,
mas eu vou tentar trazer para vocês as principais informações sobre esse período, né, que é um período grande, aí, né, que vai de 1889 até 54. E aí a gente faz essa revisão para depois a gente entrar, então, ou continuar o Brasil República. Tá? A gente vai até aí, pelo menos, o governo Collor, o governo Fernando Henrique Cardoso, que, enfim, é difícil de cair, mas é importante a gente saber. Então, só para vocês terem uma ideia que a gente tem bastante coisa para estudar ainda. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima aula, mas como eu disse, eu vou fechar essa aula mostrando para vocês um vídeo da carta testamento que o Getúlio Vargas deixou quando se suicidou. É legal que vocês vejam, que vocês tenham noção, porque lendo essa carta, vocês vão relembrar diversas coisas que a gente conversou nas nossas aulas e vão ter mais ou menos ideia, né, de como, enfim, aconteceu, né, como aconteceu esse desfecho trágico do governo de Getúlio Vargas e da vida desse político que, como eu disse, independente da posição que cada um tenha a respeito dele, sem dúvida nenhuma, a gente pode considerar um dos políticos, se não for o político mais importante do Brasil do século XX. Tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam. Não me combatem, caluniam. E não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco.
Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.